Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a leitura comentada do terceiro tema do curso Síntese da Fé Católica. Esse tema é o desenvolvimento da revelação, na sequência do que a gente já vem refletindo aí. Agora é o ponto da gente entrar mais no detalhe sobre a revelação de Deus para a humanidade. Então, esse artigo, ele aborda 4 temas fundamentais, assim. O primeiro é o desenvolvimento da revelação, como aconteceu a revelação desde Abraão até Jesus Cristo. Então é um panorama muito resumido do Antigo Testamento. Depois, a constituição da igreja, como aconteceu a igreja, né, como ela foi constituída. Depois, a Sagrada Escritura, né, três pontos essenciais para a revelação, né, após a vinda de Cristo, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. E para finalizar, ela fala sobre como interpretar a Bíblia. Esse artigo fala sobre como interpretar a Bíblia. Então vamos lá. Como esse artigo tem muito conteúdo, eu acho que eu vou acabar comentando menos e lendo mais. Porque realmente o trabalho aqui de síntese foi muito difícil, então acabou que a quantidade de texto lido ainda é muito grande, né? E para não ultrapassar os 45 minutos que a gente tem desenvolvido até aqui, eu acho que eu vou tentar ler mais para passar mais conteúdo. Então, essa primeira parte é basicamente um panorama do Antigo Testamento, né? Como aconteceu a revelação da origem do homem até a vinda de Cristo. Então eu vou começar a leitura. A revelação começa com a própria criação do homem. A Sagrada Escritura nos diz que Adão e Eva, nossos primeiros pais, já mantinham uma relação e um diálogo com Deus. Essa familiaridade foi perdida por causa do pecado. No entanto, Deus prometeu aos primeiros pais que um dia o pecado seria vencido pela descendência da mulher. Nestes relatos das origens, a Bíblia não pretende narrar os acontecimentos históricos com detalhe, mas proporcionar ensinamentos essenciais sobre o homem e a sua relação fundacional com Deus, expressas em imagens e narrações das quais é difícil emitir juízo definitivo sobre o valor histórico. Então, comentando rapidamente, né, isso daí o artigo vai tratar mais para frente, mas especialmente no Antigo Testamento, o valor histórico do conteúdo da Bíblia, né, da revelação, das Escrituras, não podem ser colocadas assim como pedra fundamental, porque não é o intuito desses livros. O intuito desses livros é colocar, como aqui está dizendo, né, ensinamentos essenciais sobre o homem, sua relação fundacional com Deus. Então, muitas vezes, é possível que se criem imagens, né, ou narrações, histórias com E, né, e não com H, que sirvam como instrumento para passar o ensinamento essencial. Né? Então, não existe ali uma espécie de comprometimento histórico científico. A gente não pode nunca perder de vista que a Bíblia, as Escrituras, são religiosas, né? É um livro religioso, e não um livro de história
com uma pretensão de descrever exatamente o que aconteceu com o homem. Continuando, após o pecado original, há uma grande abundância de desordem e injustiça. E a respeito da história do dilúvio, a Escritura vê o castigo de Deus pelos numerosos pecados dos homens. No entanto, depois do dilúvio, Deus renovou a amizade com Noé e sua família, que se salvaram do dilúvio por se comportarem com justiça, e por meio deles com toda a criação. Renovou com Noé a relação que queria ter com Adão, Eva e seus descendentes. Então, o que está dizendo, né, nesses primeiros momentos assim da história da revelação é que Deus criou o gênero humano, né, que a Bíblia não diz, ela tem uma narrativa, uma história que passa, né, verdades ali dentro, verdades essenciais, como o homem, a relação do homem com Deus, que existe essa relação, que o homem ele é fruto, ele é uma criação divina, que Deus deu sua centelha a esse homem, né, uma centelha racional para esse homem, e que o homem e deu a liberdade para o homem escolher. E o homem pôde então escolher o mal, que é, vamos dizer assim, uma maneira de expressar essa possível escolha. O mal seria dizer não a Deus, né? Contradizer o que Deus, como a bondade, determina. Então o que aconteceu depois disso, né, isso daí é uma coisa inegável, é que a história humana ela se tornou repleta de injustiça e desordem, né? E que na Escritura se vê a história do dilúvio como uma segunda chance. Vamos dizer assim, é como se Deus não... a verdade que está por trás da história do dilúvio é que Deus não desistiu da humanidade, mesmo que o homem tenha dito não para ele. Ele renova a sua força, né? a sua convicção no gênero humano. Continuando, mas o verdadeiro ponto de partida da história da salvação aconteceu séculos depois com o pacto que Deus fez com Abraão. Abraão reconheceu a Deus como único Senhor, obedeceu-lhe com grande fé e Deus destinou-o a ser o pai de uma multidão de nações. Assim, Deus começou a tarefa de reunir sob uma só cabeça a humanidade dispersa pelo pecado. 2 gerações mais tarde, Deus fez Jacó mudar de nome, chamou-o Israel e seus 12 filhos foram as bases do povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, como já vimos comentando nas outras aulas, nas outras conversas, então Deus, depois de ter renovado a sua fé no homem, vamos dizer assim, ele escolheu uma nação para preparar para a revelação definitiva, que foi o povo cuja descendência é Abraão. Então, Abraão se tornou, e hoje ainda é a referência, inclusive, para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, né, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas essas religiões têm como o Abraão como o patriarca, né, o primeiro patriarca, o pai de todos aqui, né, homens. Então, segundo a narrativa bíblica, né, Abraão teve 12 filhos e esses 12 filhos foram a origem de 12 povos que compreendiam um povo grande, que é o povo de Israel.
Continuando, né? Vários séculos mais tarde, na época de Moisés, essa história de Deus com os homens adquiriu uma dimensão mais visível e comprometida. O Deus de Abraão e dos patriarcas fez de Israel seu povo e o libertou da escravidão dos egípcios. Deus fez uma aliança com Moisés e colocou o povo sob sua proteção e suas leis. E o povo aceitou solenemente essa aliança e se comprometeu a servir o Senhor e a dar-lhe culto. Na travessia do Mar Vermelho e na caminhada pelo deserto do Sinai, na chegada à Terra Prometida e na construção do reino de Davi, Israel experimentou uma e outra vez que Deus estava com ele. Bem, então aqui essa parte da narração mostra deixa mais claro, mais patente a escolha de Deus por uma nação específica, né? Para prepará-la para a chegada de Cristo, que a gente vai ver que é o cume da revelação. Nos séculos sucessivos, Deus não deixou que essa aliança decaísse. Então, por meio dos profetas, guiou o seu povo à esperança de uma salvação última e definitiva. Quando o povo se perdia no caminho e esquecia o seu compromisso com a aliança, Deus suscitava servos seus com a tarefa de reconduzir o povo à obediência e à justiça. Então, para quem tem um conhecimento mínimo assim da Bíblia, a gente percebe que tem uma parte dos livros do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, que fala que são livros de profetas, né? Isaías e vários outros. Então, esses profetas, eles justamente eles serviram a história da salvação como um guia, né? Então, primeiro nós temos os patriarcas, depois nós temos os profetas, né? Tem a fase dos reis e, enfim, tem toda o intuito da aula não é esse, né? Fazer um panorama detalhado de como aconteceu, vamos dizer assim, essas fases do povo hebreu até a chegada de Cristo, mas sim só pincelar por cima os pontos assim mais relevantes, né? Então teve o primeiro evento assim marcante, né? Obviamente um pecado, depois Noé, o Noé que representa a confiança do projeto da humanidade, vamos dizer assim, um projeto de Deus para a humanidade. Depois a escolha, o forjamento, vamos dizer assim, o início da nação eleita com Abraão. Depois a aliança, né, a escolha, né, a indicação daquele povo mesmo, deixando mais patente essa escolha com Moisés. E depois de Moisés, né, durante vários séculos até a chegada de Cristo, Deus foi dando ao povo hebreu profetas que serviam como uma espécie de guia, né, de luzeiro que apontava o caminho. Todas as vezes que ele se perdia, e aconteceram várias vezes essa divergência com o plano de Deus. Então os profetas que aparecem na Bíblia, eles servem justamente para reconduzir o povo para o caminho indicado por Deus. Continuando, em todo esse caminho de Deus com Israel, o povo aprendeu a reconhecer a Deus, soube de sua fidelidade e manteve a esperança de que ele cumpriria as suas promessas de uma salvação última e definitiva através de um rei, um descendente de Davi, que no fim dos tempos constituiria uma nova aliança. Por meio de todo esse processo, com suas diferentes etapas, Deus preparou o seu povo para a revelação definitiva em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e com ele chega a renovação anunciada do final dos tempos. Durante a sua vida na Terra, Jesus comunicou aos homens novas dimensões insuspeitadas de Deus. Então,
assim, basicamente, né, depois de todo esse percurso, né, da revelação, Deus preparou os judeus, né, o povo de Israel, para a chegada do Messias, aquele que traria a salvação para o mundo inteiro. Com a chegada de Cristo, né, há uma bifurcação na história do povo, né, desse povo, do povo de Israel. Uma parte acredita, né, e essa parte que acredita que Jesus é a chegada do Messias, dá origem ao cristianismo, né, e isso se espalha através, isso vai até a Europa, né, até Roma, e a partir dali se torna, né, se abre aos pagãos, vamos dizer assim, e a outra parte do povo de Israel não enxerga em Cristo, não enxerga que Jesus Cristo é o Messias, e continua essa espera. Então até hoje há essa espera do povo judeu. E então nós, como cristãos, né, como uma formação cristã, nós partimos então dessa percepção de que Deus, de que Jesus Cristo é o cumprimento dessas promessas que ele fez do Antigo Testamento. Então ele é o cume, né? Então ele é o ponto ápice da história da revelação. E quando ele vem e revela mais elementos das dimensões de Deus, né? Como o fato de ser trindade, ser uma trindade, Deus ser três, não um só, né? Ainda hoje, quem não aceita Cristo como o Messias não tem essa percepção de que Deus é uma trindade, né? Que existem três pessoas na divindade. Enfim, existe uma série de outras revelações trazidas pelo próprio Cristo, que incorporam ou de maneira geral elevam a um nível de perfeição as exigências de Deus, né? Então, em Moisés ali ele faz ele traz a lei, né, os 10 mandamentos, mas com Cristo esses 10 mandamentos eles se elevam em grau de exigência para a perfeição, né? Então ele basicamente aperfeiçoa, ele não muda nada do que foi comunicado anteriormente por Deus, mas ele aperfeiçoa isso a um nível divino, né? Então, além desses detalhes, como diz aqui, insuspeitados, né, como a Trindade. Bem, isso obviamente é um resumo grosso de toda a história da revelação até a chegada de Cristo, né? Então a ideia é realmente que obviamente não é esgotar isso daí, a ideia é que se desenvolvam mais, né? Cada um possa estudar por conta própria, né? Esses detalhes todos. Mas agora a gente vai falar então da constituição da igreja, né? Então, tudo bem, Cristo veio, né? Ele é o cume da revelação, mas a história da humanidade continuou, não parou em Cristo, não existia essa expectativa, vamos dizer assim, que haveria uma espécie assim de apocalipse com a vinda do Messias, né? E não veio o apocalipse. E surgiu uma nova era, novas coisas foram... surgiu uma nova era, abriu-se o caminho, e isso é a coisa mais importante que existe, abriu-se novamente o caminho da plenitude, né, para o homem. Então o homem antes de Cristo ele estava impedido de viver a plenitude com Deus, e agora com a vinda de Cristo o ser humano pode novamente voltar a viver no céu, no paraíso, ou seja,
diante de Deus, com Deus, e isso é o mais importante, isso é o que poderia acontecer de mais sublime na história da humanidade, aconteceu, e foi isso. Mas de maneiras assim concretas, vamos dizer, materialmente falando, né, a história da humanidade continuou, né? Obviamente ela tomou um outro rumo, mas ela continuou. E quando Cristo, então, ele é crucificado, depois ressuscita e volta ao Pai, a humanidade continua, né? E durante muito tempo, assim, de uma maneira, essa realidade, né, não era conhecida, né? Vamos pensar sei lá, num romano, né, numa pessoa romana que viveu exatamente durante a estadia de Cristo na Terra, né? Para ele não mudou absolutamente nada, nem para os seus descendentes durante vários séculos, provavelmente. A novidade de Cristo foi bem, como ele mesmo fala, né? Surge como um grão de mostarda e de repente a coisa com o tempo vai se alastrando e modificando toda a história da humanidade. Mas durante muito tempo isso foi imperceptível, né? Então é nesse contexto que há a constituição da igreja. Então o Senhor, continuando, o Senhor, depois de ter orado ao Pai, chamado a si os que ele quis, constituiu 12 para que ficassem consigo e para levá-los a pregar o reino de Deus. Jesus desejava que, ao terminar sua missão no mundo, esses discípulos pudessem continuá-la, evangelizando todas as nações. Para isso, instituiu o grupo dos apóstolos e colocou Pedro como cabeça. Na última ceia, introduziu-os no mistério do seu corpo e do seu sangue, doados em sacrifício, e pediu-lhes que os atualizassem no futuro. Constituiu-os testemunhas de sua ressurreição e enviou-lhes o Espírito Santo para que os fortalecesse na missão. Ficava assim plenamente constituída a igreja, que era o lugar onde os homens de cada época podiam encontrar a Cristo e segui-lo pelo caminho que leva à vida eterna. Então, basicamente, o que está reunido aqui acontece em toda missa, né? Toda missa ela tem presentes toda a comunidade, né? Ela é aberta à comunidade, a toda a comunidade do povo de Deus. Está nela o clero como sucessor, né, de Pedro de alguma maneira, mesmo um sacerdote que obviamente não é o sucessor de Pedro, mas ele está ali também como figura disso, né? Além de ser a imagem de Cristo, ele também é a figura de Pedro. E também ali tem os mistérios do corpo e do sangue doados em sacrifícios, que é a Eucaristia, né? Os sacramentos, tem os sacramentos, e com isso a gente atualiza esse sacrifício que ele fez com sua crucificação, né? Com sua paixão, morte e ressurreição. Então toda missa há isso, há essa renovação do milagre da salvação do mundo. E isso tudo, obviamente, é guiado pelo Espírito Santo. E as missas aconteceram desde o início, né? A primeira missa que houve, né, foi celebrada pelo próprio Cristo, começando na última ceia, né, com a instituição, e finalizando ali com a ressurreição. Então essa missa, vamos dizer assim, foi a primeira. Todas as missas que a gente participa são a atualização dessa primeira missa. E ela aconteceu desde aquele momento em diante. Então, depois, durante, né, até o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, sempre se reunia, se revivia, se atualizava esse mistério da salvação do mundo. E é na missa que a igreja se mantém, né? A igreja
ela é constituída e se mantém firme até hoje, né? Obviamente que a igreja ela não é só a missa, né? Apesar de haver missas, né, ininterruptamente ao longo em todo o mundo, né? Mas obviamente a igreja ela sai em missão. Tanto é que a palavra missa é justamente isso, é uma missão. Você sai da missa para evangelizar. Então, ou você está evangelizando ou você está na missa revivendo atualizando esse sacrifício. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura e a tradição, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. São 3 pontos essenciais para que a gente compreenda como se dá o apostolado, vamos dizer assim, da igreja. Bem, primeiro falando um pouco sobre a Sagrada Escritura. Vamos continuar. Ao longo dos séculos, o povo de Israel, sob inspiração divina, colocou por escrito o testemunho da revelação de Deus feita aos patriarcas, profetas e às pessoas justas e retas. Os apóstolos e os primeiros discípulos também puseram por escrito o testemunho da revelação de Deus, tal e como se realizou em seu verbo, cuja vida terrena testemunharam, especialmente o mistério pascal de sua morte e ressurreição. Assim surgiram os livros do Novo Testamento, que completam e levam à plenitude os do Antigo. Os livros sagrados têm um fundamento na ação do Espírito Santo, que iluminou os escritores humanos e os sustentou com a sua inspiração e as suas luzes. Por isso, a Igreja considera que a Sagrada Eucaristia não é principalmente uma palavra humana de grande valor, e sim a verdadeira palavra de Deus, e venera as Escrituras como santas e sagradas. Isso não significa, no entanto, que Deus ditou, entre aspas, o texto aos autores dos livros. Significa que contou com homens que, usando suas próprias faculdades e meios, deixaram que Deus agisse neles e por meio deles, e assim escreveram como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Então, esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas, né, críticos da igreja, que buscam, né, refutar o magistério da igreja, eles fazem uma leitura muitas vezes histórica para desqualificar o texto bíblico, né, ou enfim, diversas vieses aí para atacar o magistério da igreja, mas é importante que a gente tenha isso como um fundamento. Deus não escreveu esse livro e mandou, né, como as tábuas, né, da salvação. Tem os 10 mandamentos lá. Não. Os livros eles foram escritos por homens, só que não feitos de maneira egoísta, vamos dizer assim, como se estivessem apenas escrevendo um livro para se promover, mas eles escreveram um livro motivados pelo Espírito Santo para a evangelização. Ou seja, eles foram um canal, foram porta-vozes de Deus, mas não porta-vozes como alguém que simplesmente lê, mas porta-vozes como alguém que testemunhou. Então eles eram testemunhas e usaram da sua própria experiência para narrar aquilo que eles viveram. E essa é a inspiração do Espírito Santo. Não é, sei lá, como não era como se fosse sei lá, os nossos irmãos espíritas, né, acreditam nisso, que há essa espécie de transe, né, que a pessoa vai ouvindo ali uma voz que ele vai simplesmente escrevendo ali e ele não está presente, ele é só um meio material para que alguém
ou algo de outro plano falasse para ele, né? Ele vai ali escrevendo, transcrevendo ali sem interferir. Não é isso, né? As escrituras, elas são impregnadas da pessoalidade dos autores, né? Então, essa pessoalidade, ela não é contrária à ação do Espírito Santo. Ela é, na verdade, o meio pelo qual o Espírito Santo age. O Espírito Santo agiu nas pessoas. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram ali com sua própria personalidade. Eles não estavam escrevendo como outrem. Eles estavam escrevendo ali o que eles perceberam, o que eles viveram. Só que o conteúdo do que eles estavam escrevendo não através da ação do Espírito Santo, era exatamente aquilo que Deus quis passar para a humanidade, né? Então, é como se Deus tivesse dado liberdade poética, ou poética não, talvez não seja a melhor palavra, mas liberdade para que cada um desses autores escrevesse, porque ele, conhecendo o coração desses autores, sabia que estavam dizendo a verdade, estavam dizendo aquilo que ele queria transmitir, e que o personalismo desses escritos não interfeririam na mensagem divina, da palavra de Deus. E quem, vamos dizer, garantiu isso é o próprio Espírito Santo, agindo no coração deles, garantiu que eles não se desviassem e colocassem impregnados ali elementos que poderiam ser do seu amor próprio, do seu orgulho, enfim, que desviassem daquilo que Deus queria transmitir aos homens. Bem, nesse sentido, os livros sagrados também estão presentes as limitações culturais, filosóficas e teológicas dos autores, que escreveram em momentos e culturas diversos. Mas isso não é um problema para ter fé na verdade que transmitem, porque essa verdade é religiosa, ou seja, não se refere a uma visão científica do mundo, nem a uma crônica exata e precisa da história humana, ou a uma sabedoria enigmática. Refere-se ao sentido último da vida dos homens, chamados à comunhão com Deus como filhos seus em Jesus Cristo, que se pode expressar de muitos modos, por meio de diversos gêneros literários, metáforas e símbolos, relatos para instruir na virtude e histórias que realmente aconteceram. A presença do Espírito Santo na gênese dos livros sagrados nos garante que ensinam firmemente, com fidelidade e sem erro, a verdade que Deus quis consignar neles para a nossa salvação. Então, é basicamente aquilo que eu já estava comentando anteriormente. Bem, agora vamos falar a tradição apostólica e a tradição. A diferença entre tradição apostólica e tradição, com T maiúsculo, vamos dizer assim. Antes de escrever o testemunho da vida e da obra de Cristo, os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus pregaram o que viram e contemplaram estando com ele. Foram pelo mundo transmitindo oralmente às comunidades que iam fundando o que tinham vivido junto a Cristo. Pregavam a mensagem cristã de salvação e realizavam com a liturgia e os sacramentos. Deixaram tudo isso registrados depois nos escritos do Novo Testamento. Portanto, existe uma transmissão oral da vida e da doutrina de Jesus que precede a transmissão escrita, mais ainda, que se converte depois nesses escritos. Essa transmissão oral compreende muitos aspectos que os apóstolos aprenderam de Jesus e recebe o nome de tradição apostólica. Então, o Novo Testamento ele foi vivido antes de ser escrito, né? Então ele não foi uma espécie assim de projeto de igreja, vamos dizer assim, que foi colocado em prática. Ele foi vivido e através dessa vivência, né, que constituía na evangelização, ou seja, falar para os outros sobre a vida de Cristo, sobre a mensagem de Cristo e atualizar ali com a missa, né, vamos dizer assim, na missa, aquela a ação da salvação do mundo, né? A paixão, morte e ressurreição de Cristo. Isso tudo foi materializado na forma
de livros, né? Para que se mantivesse ali, a gente vai ver na sequência, tivesse um caráter de permanência, né? Algo fixo em que as gerações futuras pudessem se basear também. Ao longo do tempo, a Igreja transmite a tradição apostólica de duas maneiras. Desculpa, só falando. Então, esse nome, tradição apostólica, se refere justamente a esse período em que os apóstolos e discípulos eles transmitiram essa tradição de Jesus, né, em primeira pessoa, mas sem ter escrito, vamos dizer assim, sem necessariamente ter escrito algo antes. Bem, ao longo do tempo, a Igreja transmite a tradição apostólica de duas maneiras: oralmente, quando prega e realiza o que aprendeu de Cristo, e o que os apóstolos ensinaram, né? Então ele fala oralmente, quando prega e realiza o que aprendeu com Cristo e o que os apóstolos ensinaram, e por escrito, quando transmite a Sagrada Escritura às novas gerações cristãs. O primeiro modo se chama tradição oral, né? Ou simplesmente tradição. Então aí nós temos desses dois conceitos, tradição apostólica e a tradição. Então quando a gente fala tradição, é aquilo que se refere a como a igreja, por exemplo, através de uma homilia, através, né, de uma pregação de um sacerdote, ela mantém viva essa tradição apostólica, né? Então existe a tradição da igreja, né? A tradição oral. Tradição e escritura têm funções um pouco diferentes, porque a primeira, ao ser oral e prática, é mais rica e flexível que a segunda, e além disso garante, de certo modo, a autenticidade desta última. A escritura, por outro lado, ao ser consignada por escrito, expõe de modo fixo e imutável o que Jesus pregou e viveu, formula e determina, e impede que os ensinamentos se deformem com o tempo e sejam submetidos ao arbítrio das mudanças de cultura e de mentalidade. Deste modo, escritura e tradição se iluminam mutuamente. Por exemplo, a Igreja conhece por tradição os livros que são inspirados e que, por esse motivo, formam parte do cânon de livros da Escritura. Os livros que compõem a Bíblia Católica são sempre os mesmos, os que a tradição indicou como inspirados. Havia outros escritos na mesma época que também se referiam a Jesus, mas nunca foram considerados como inspirados e se chamam esses de escritos apócrifos. Então isso daqui é muito interessante. A doutrina da Igreja não se refere apenas à Bíblia, mas à própria tradição que formulou a Bíblia. Então isso é interessante a gente ter noção de que a Bíblia só é Bíblia, né? Só foi feito esse compêndio por conta da tradição que havia, né? Então se percebia através dessa tradição, dessa vivência da fé, que alguns escritos eram fiéis àquilo que se vivia e outros não. E esses que não eram fiéis, eles foram deixados de lado, né? Existem muitos estudiosos, né? Tudo isso que eu estou falando, existem 1000 estudiosos ao longo dos séculos que passaram a vida se dedicando a isso. Então, existem muitos escritos a respeito desse assunto. Mas existem estudiosos que se dedicam justamente a analisar os apócrifos, né? A entender o conteúdo do que estava ali, né? E a tradição, né, da Igreja é que determinou quais livros eram verdadeiros. Se reconheceu neles a ação do Espírito Santo. Então essa tradição ela é fundamental, porque ela autentica, ela deixa autenticado que aqueles livros são confiáveis, né? Porque poderia incorporar vários outros, né? E até hoje, vamos dizer assim, se descobre outros livros, outros apócrifos, e aí poderiam ser tudo
colocados ali na Bíblia, né, como parte do cânon. Só que não, esses 4 ali, né, os evangelhos e os outros, né, livros do Novo Testamento, que eram compatíveis com a vivência dos primeiros cristãos, né, dos apóstolos e dos discípulos. Bem, agora vamos falar sobre o magistério da igreja, né, completando esses 3 pontos. A passagem do tempo traz progresso material e mudanças culturais e de mentalidade. Por isso, o Senhor, né, Jesus Cristo, ao estabelecer em sua igreja a distinção entre pastores e fiéis, deu aos primeiros uma graça, um carisma, de discernimento do que é adequado à vida cristã das pessoas e comunidades e o que a maltrata e destrói. A tarefa de ensinar, sustentada por esse carisma, recebe o nome de magistério. A função do magistério é de serviço. Não está acima da Sagrada Escritura ou da tradição, mas sim serve a ambas, interpretando-as corretamente e expondo com fidelidade os seus conteúdos. A interpretação autêntica da revelação compete exclusivamente ao magistério vivo da Igreja, isto é, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e aos bispos em comunhão com ele. Eles podem exercitar essa função porque, com a ordenação episcopal, recebem uma ajuda especial do Espírito Santo, carisma da verdade, que facilita a sua compreensão do conteúdo da revelação no exercício do seu ministério. Embora os bispos possam errar individualmente, a Igreja em seu conjunto, a unidade do Romano Pontífice, dos bispos, em união com eles e dos fiéis cristãos, não pode errar em questões sobre a revelação. Concretamente, o Romano Pontífice também não pode errar quando ensina de modo público e solene, ex cátedra, que uma determinada doutrina é definitiva porque pertence à revelação divina. Então, o magistério da Igreja, ele é também, assim como a própria tradição, todo baseado na ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Por quê? Porque essa noção de que o Espírito Santo santifica e dá a graça necessária para que se compreenda aquilo que ele inspirou é fundamental para criar uma unidade. Então, para que não haja, vamos dizer assim, uma Babel, né, uma nova Babel em que cada pessoa interpreta a Bíblia ao seu próprio gosto, né, àquilo que melhor lhe convém, se faz necessário uma unidade de pensamento. E essa unidade de pensamento é dada pelo Espírito Santo. Mais especificamente ao magistério, né? O nome disso se dá ao magistério, que primeiramente dado na pessoa do Papa, né? Mas em comunhão também com os bispos e, consequentemente, também dos fiéis. Então, toda essa unidade da Igreja, inclusive isso é um ponto, né? Um dogma da Igreja, de que essa unidade, né, quando há um pronunciamento oficial sobre assuntos de fé, não é possível errar, né? Não há uma espécie de volta atrás, como por exemplo, sei lá, um exemplo disso seria a virgindade perpétua de Maria, né? A virgindade perpétua de Maria, que Maria era virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo, é um dogma. E em momento nenhum a Igreja pode voltar atrás e rever isso. Por quê? Porque isso essa compreensão foi inspirada pelo Espírito Santo, né? E não há possibilidade de erro nisso, né? Porque se houvesse possibilidade de erro, não haveria essa unidade. Não haveria essa continuidade no magistério, e que na prática se prova por essa unidade ao longo de 2000 anos. Então, por mais disputas, né, por mais
divisões internas que há na igreja, que houve na igreja durante tantos anos, a doutrina se mantém intacta, né? Por isso que se chega a esse novo dogma, que é um dogma, vamos dizer assim, moderno, né? De que não é possível errar, que o Romano Pontífice, em comunhão com toda a igreja, falando sobre verdades de fé, não erra. Bem, agora para finalizar, e aqui já está ficando bastante, para tentar não estourar muito tempo, a gente vai falar sobre como interpretar a Bíblia, né? Poderíamos dizer que a Bíblia contém dentro dela a vida e a história do mundo e da humanidade. Os seus livros, em conjunto, têm grande amplitude e, como a própria vida, contém multiplicidade de aspectos. Às vezes pode parecer que a Bíblia se contradiz ou que propugna atitudes que não podem ser verdadeiras porque não são justas. Mas é preciso alguns critérios para que a gente não caia nessa tentação de invalidar a Escritura por conta de aparentes contradições ou atitudes injustas de seus, vamos dizer assim, de seus personagens, daquelas pessoas que participam da história, como protagonistas, vamos dizer assim. A história da salvação como protagonistas. Então, aqui nós temos 4 critérios, né, que foram definidos pelo Concílio Vaticano II como essenciais para a correta interpretação da Bíblia. Primeiro, uma reta interpretação da Sagrada Escritura necessita investigar com atenção o que os autores humanos quiseram afirmar verdadeiramente e o que Deus quis manifestar a partir das palavras humanas. Então é aquela leitura profunda, né, em que há uma pessoalidade, né, não há uma transcrição ipsis literis do que Deus quis, mas há uma pessoalidade ali no escrito, mas é necessário que se tenha clareza de qual é qual que era o intuito daquela pessoa, né, do evangelista ou do apóstolo, enfim, daquela pessoa que escreveu aquele livro, e a verdade da palavra divina que está ali dentro, né? Qual que é a intenção de Deus com aquelas palavras. Então, vamos dizer assim, são 2 níveis de leitura. Se requer também, um segundo ponto, né? Se requer também por parte do intérprete uma abertura pessoal a Deus e a petição de ajuda para poder entender a Escritura corretamente. Sem essa abertura, é fácil que dominem na interpretação preconceitos ou ideias e interesses pessoais. Então isso daqui é uma coisa muito interessante, porque qualquer pessoa pode ler a Bíblia e interpretá-la do jeito que quiser e fazer exatamente o que bem entender com isso, né? Levar a Bíblia pode ser inclusive usada para fundamentar ou para justificar atitudes perversas, né? Isso daí a gente não precisa falar, mas é fácil perceber, né? Que existem atitudes cruéis que são claramente contra a doutrina cristã, as palavras de Cristo, mas que são usadas justamente as próprias palavras de Cristo para justificar esses atos, né? Inclusive tem um sermão do Padre Antônio Vieira, que, só um parênteses, vale a pena mencionar isso aí, depois eu posso tentar resgatar isso, não lembro agora de cabeça, mas que ele fala justamente sobre, tem um argumento incrível, né, que ele fala como a própria Escritura foi utilizada durante o processo que crucificou Cristo. Então, querendo mostrar que na própria Bíblia já tinha
já estava lá exemplos de como a Escritura pode ser manipulada para a tentação, para o mal, pode ser desvirtuada e usada contra o intuito divino. Bem, o terceiro ponto aqui: é necessário prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Somente entendida em sua unidade é a Escritura. Este princípio também é importante porque nem tudo o que a Escritura indica tem o mesmo valor ou força. A palavra de Deus não se expressa por igual em todos. Dentro da Escritura existe uma hierarquia de verdades e conceitos. É preciso ter sempre em conta que Cristo é o centro e o coração da Escritura. Então, basicamente é isso. Assim, a gente tem que ter uma noção completa da coisa, né? Não pode, a gente não pode extrair pequenos trechos ali e dizer que está falando, né? Dizer por aí que está falando sobre a Bíblia, sobre usar a Bíblia ali para argumentar alguma coisa, extraindo pequenos trechos, se você não tem a noção do todo. Ela tem que ter sentido, né? Ela não é uma coxa de retalhos. E o que dá sentido, quer dizer, a chave de leitura que unifica tudo é Cristo, né? O centro e o coração da Escritura. E por último, e para fechar, a Escritura deve ser interpretada no contexto da tradição viva da Igreja, pois não é mais que a expressão escrita dessa mesma revelação, da qual a tradição é a expressão oral. E junto com a tradição, é preciso também prestar atenção em todo o conjunto da fé da Igreja, que se expressa em seu magistério, na harmonia das suas verdades, na unidade de sua doutrina. Ou seja, tem que ter consciência de que a Bíblia, ela não age sozinha. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem uma unidade interna, obviamente, mas essa unidade interna ela é dada por uma tradição apostólica, e essa tradição apostólica ela ela persevera na igreja. Então tudo isso, né, igreja, tradição apostólica e a palavra escrita é uma unidade. Isso não são separados. Tudo é uma unidade que precisa fazer sentido. Então, não pode haver contradição entre isso. Então, se você faz uma análise, né, uma interpretação da Bíblia que vai contra ao catecismo, por exemplo, provavelmente essa interpretação está errada. Por quê? Porque o catecismo ele foi formulado, um catecismo pensando atualmente, né? Foi formulado com base na unidade desses conhecimentos, dessa teologia, dessa palavra de Deus, né? Juntamente com a vivência da tradição apostólica, da tradição da igreja. Bem, é isso, eu vou parar por aqui, né? É um tema muito vasto, a gente está fazendo uma síntese muito forte, né? Muito grosso modo, mas eu espero que tenha ficado claro, pelo menos as ideias principais. Então é isso, e muito obrigado.